Olá, este é o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Neste programa, vamos falar sobre a segunda corrida do trabalho. A edição de 2016 foi um sucesso e a expectativa para deste ano é ainda maior. E você vai ver também. Doação de sangue. Você sabia que, pela lei, o trabalhador pode se ausentar do serviço para doar? O trabalhador tem direito a um dia, de preferência no dia que fizer a doação de sangue. Gravidez e demissão. O que acontece se o patrão descobrir a gravidez depois de demitir a futura mamãe? Em estúdio, vamos falar sobre o trabalho na terceira idade com o vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Jonas Schmidt. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Doar sangue é um ato nobre que salva muitas vidas. Só que menos de 2% da população já fez isso. O Hemocentro de Mato Grosso realiza campanhas de doação permanente para aumentar esse número e garantir um estoque. E a CLT garante o direito do trabalhador se ausentar do serviço para poder doar. Saiba mais na reportagem. Doar sangue, um gesto que não tem preço e pode salvar muitas vidas. Zaqueu é doador há 7 anos e sabe disso muito bem. Eu gosto de doar para ajudar o próximo, né? Nesse ano meio de carnaval que eu venho mais, final do ano, quando eu ando de férias eu venho também. Eu gosto sempre de vir aqui a doar sangue para dar um... Porque eles direto iam lá na empresa, lá, pedir, né, pra gente vir, mas é poucos que vêm, né? Aí sobra uma folga e a gente dá um pulo aqui. Em períodos de férias ou feriados prolongados, a situação é mais complicada. A demanda aumenta nas emergências dos hospitais e as doações diminuem. Para manter o estoque, são realizadas campanhas durante o ano todo. O brasileiro é muito solícito, né? Quando tem uma enchente, ele vai lá ajudar. Quando tem um incêndio, ele vai lá ajudar. Mas quando se fala em dar o braço para colher sangue, existe o medo, o preconceito, o mito que vai engordar, que vai desmaiar, e não é nada disso. Qualquer pessoa saudável, ela pode ser doadora de sangue. Alguns mitos sobre as condições de saúde do doador ainda é uma estigma para muita gente. Mas a impossibilidade de doar se restringe a poucas doenças específicas, como a hepatite. Para quem teve zika, chikungunya ou hipertensão, é preciso passar por avaliações. A malária também existe algumas áreas de risco aqui no estado de Mato Grosso. Risco baixo, risco médio. Essas pessoas, elas podem doar desde que já tenham tido há mais de um ano, mais de 12 meses. Será avaliado também, né? No caso da febre quartã, esse doador da inaptidão definitiva. Não faça a sua própria exclusão, né? Venha ao banco de sangue, aqui você receberá um atendimento especializado para ter maiores orientações. Doar sangue é um procedimento muito simples e não afeta a nossa saúde. Apenas uma bolsa como esta pode salvar 4 vidas. E para quem quer ser um doador, ainda existem benefícios amparados pela lei. Menos de 2% da população doa sangue no Brasil. Muitas vezes, o obstáculo é a falta de tempo, porque tem que trabalhar. Mas, neste caso, o artigo 473 da CLT garante que, uma vez por ano, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço para fazer a doação, sem prejuízo no salário. Essa folga, o trabalhador tem direito a um dia, de preferência no dia que fizer a doação de sangue. A lei não determina que se possa doar sangue num dia e retirar essa folga no outro dia. O trabalhador tem que ter o bom senso de comunicar a seu chefe imediato a doação de sangue, para que a empresa possa se preparar e colocar outro trabalhador, outro colaborador no seu posto de trabalho. Mesmo com o direito garantido por lei, a folga não deve ser encarada como uma moeda de troca, e sim como um estímulo ao ato nobre de doar. Qualquer pessoa saudável pode ser doadora de sangue, desde que ela tenha entre 16, acompanhado dos pais,
e 69 anos, que ela tenha no mínimo 50 quilos de peso, que ela esteja bem alimentada, evitando alimentos gordurosos no dia da doação, evitando bebidas alcoólicas 12 horas que antecedem a doação. E nós estamos aqui para recebê-los. E todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Nós estamos com muita dificuldade nos RHs negativos e nossos estoques precisam ser repostos. O É Direito está de volta. No quadro, o empregado ou empregador faz uma pergunta e nós convidamos um magistrado para responder. A primeira edição de 2018 traz a pergunta da Lohânia, que tem uma dúvida sobre gravidez e demissão. Quem explica para a gente é o juiz do trabalho Lamartino de Oliveira. Meu nome é Lohânia Viana Chaves e eu sou cozinheira. É o seguinte, o empregador demitiu a pessoa e não sabia que ela estava grávida. E agora? Bom, primeiro nós temos que ver se a dispensa foi motivada ou imotivada. Se a dispensa foi por justa causa, não tem muito o que fazer. Basta ele, se um dia for acionado na Justiça do Trabalho, comprovar que a empregada cometeu uma falta grave. Mas presumindo que a dispensa seja sem justa causa, ou seja, imotivada, a empregada não deu motivo, o empregador não poderia fazer isso, né? Como ele não sabia que ela estava gestante, abre-se um leque de possibilidades. Como, por exemplo, a empregada ela pode retornar no emprego e falar: empregador, o senhor não podia me mandar embora. E ele, qual seria a atitude dele? Comprovado que ela está gestante, reintegrá-la ao trabalho e ela continuar trabalhando, né, até um mês após o final do parto. Depois que teve o parto, ela tem uma estabilidade de 4 meses no trabalho, né, de 120 dias da licença maternidade. E aí sim, depois que terminou a licença maternidade, é que poderia haver em tese a dispensa. Caso contrário, não. Então, ela ficaria 9 meses de gestação, 4 meses de licença maternidade, e quando retornasse da licença maternidade do INSS, o empregador poderia optar por dispensar ou ficar com ela. Mas então o ideal seria que ela reapresentasse ao trabalho, mostrasse que estava gestante e o empregador então reintegrava. Somente no caso de ele não quiser reintegrar, é que caberia uma ação judicial para que ela pedisse a reintegração ou uma indenização equivalente. É o que a gente aconselha. Agora, alguns casos nós sabemos que a empregada espera então passar todo o período de gestação, todo o período de estabilidade para depois só vir pedir a indenização, sem dar chance que o empregador a reintegre ao trabalho. A jurisprudência evoluiu no sentido de que, se a empregada demorar todo esse tempo para poder pedir esse direito do empregador, ou seja, que ele simplesmente a indenize, alguns acham que é abuso de direito, que ela demorou demais. Outros não, outros falam que se foi o pedido dentro do prazo prescricional, o direito ainda estaria garantido. Vai depender desse caso de como vai ser feito o pedido, como vai ser a instrução e qual vai ser a análise do juízo. Então nós temos que tomar cuidado para não deixar passar esse período. Uma lisura, ou seja, um alto padrão ético nos diria o quê? A empregada foi dispensada imotivadamente, o patrão não sabe, não foi malícia do empregador, apresente-se a esse empregador e ele deve te reintegrar. Isso é o que manda a boa ordem processual e a ética nas relações entre as pessoas. E você também pode participar do nosso quadro enviando uma pergunta para o e-mail comunicação@trt23.jus.br. E a empresa TAM Linhas Aéreas foi condenada a pagar R$ 5.000 a um ex-empregado que transportava valores do setor de cargas para agências bancárias. Veja mais no Giro da Semana. A empresa TAM Linhas Aéreas foi condenada a pagar a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000 a um ex-empregado que transportava valores do setor de cargas para agências bancárias. O montante, segundo o trabalhador alegou no processo, variava de R$ 30 a R$ 50 mil. A decisão foi da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A relatora do processo, desembargadora Elinê Veloso, considerou que a empresa praticou ato lesivo ao impor ao trabalhador a responsabilidade de transportar dinheiro sem nenhum treinamento ou segurança necessária. A punição, segundo a magistrada, teve fins pedagógicos e serviu como compensação pelo sofrimento e os riscos a que o empregado foi submetido.
Após se negar a utilizar equipamentos de proteção individual e ignorar diversas medidas de segurança, um trabalhador de uma empresa de cimento foi dispensado por justa causa. A decisão tomada pelo empregador foi considerada acertada pelo TRT de Mato Grosso, já que a dispensa ocorreu após o trabalhador ter sido advertido mais de uma vez por conduta irregular. A empresa apresentou ainda cópia de uma lista de presença, de um treinamento sobre o uso de EPIs, comportamento seguro e outros temas sobre saúde, para comprovar que o trabalhador tinha condições de cumprir as regras de segurança, mas mesmo assim ignorava. Os fatos comprovados no processo levaram a primeira turma do TRT a manter a dispensa por justa causa do trabalhador. E está confirmado, dia 1º de maio, teremos a segunda edição da Corrida do Trabalho. O tema é Diga Não ao Trabalho Infantil. Fique por dentro dos detalhes. A corrida vai ser realizada no mês de maio, em comemoração ao Dia do Trabalho. A idealização do evento é da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. E essa divulgação, essa conscientização sobre o trabalho infantil é muito importante, e principalmente num evento esportivo deste tamanho, né, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, da 23ª Região. Então, para a gente é sempre muito gratificante ver em publicidade a luta contra o trabalho infantil, principalmente em Mato Grosso. Para essa edição, o tema é Diga Não ao Trabalho Infantil. O foco é conscientizar as pessoas dos perigos que estão por trás da exploração de crianças e adolescentes. É a projeção que nós fazemos para a segunda corrida e com importância fundamental ligada à minha área, que é o trabalho infantil, e saber que o nosso corredor infantil de hoje, agora no mês de maio, 1º de maio, será o nosso gestor do amanhã. O lançamento contou com a participação de juízes que fazem parte da organização do evento e de parceiros como a Centro-América. Nós, como veículo de comunicação, eu digo sempre que a gente tem a obrigação, né, de comunicar, de dar visibilidade a bons projetos. E essa corrida, eu sempre digo que corrida é um esporte democrático, né, e de inclusão social. E o mais importante dessa parceria Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, é a questão da bandeira que está se levantando sobre tentar, pelo menos, erradicar o trabalho infantil, que a gente sabe que acontece no estado de Mato Grosso. Então, a TV Centro-América, o grupo, a rádio, está se colocando à disposição para a gente levar esta informação de conscientização para que, de fato, além do evento, que é a corrida, as pessoas terem consciência de que o trabalho infantil não pode existir. Assim como na primeira edição, que aconteceu em 2016, a corrida deste ano terá as provas de 5 e 10 quilômetros, além da caminhada. Crianças de 2 a 12 anos de idade poderão participar da Corrida Kids. Serão 1.500 vagas para adulto e 300 para participação infantil. Parte delas distribuída para estudantes da rede pública de ensino. Então já pode ir se preparando, viu? As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 28. E para entrar no clima, a gente preparou uma chamada especial com um pouco de como foi a primeira edição. Confira! Essa nova edição promete, hein? E para acompanhar todos os detalhes, curta os nossos perfis nas redes sociais. É só buscar por Corrida do Trabalho. O endereço aparece também aqui embaixo. E no próximo bloco, vamos falar sobre trabalho na terceira idade. O nosso entrevistado é o vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Jonas Schmidt. Não saia daí que a gente volta já.
Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Estamos de volta com o Trabalho em Revista. O mercado de trabalho para pessoas idosas é o assunto da nossa entrevista de hoje. E a gente recebe aqui no nosso estúdio o vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, Jonas Smith. Jonas, vassoura nova é que varre bem ou panela velha é que faz comida boa? Como é que está o mercado de trabalho para pessoas idosas? É um problema que a gente tem que discutir agora, principalmente em relação a duas grandes reformas, a trabalhista e a previdenciária. Por quê? Porque o mercado de trabalho para pessoas, não só idosas, mas para as pessoas maduras, é algo discutível no Brasil. Por quê? Existem estudos de agências sérias, de institutos sérios, que indicam que a idade de corte da empregabilidade no Brasil é de 45 anos para a mulher e 50 anos para o homem. Ou seja, temos um alto índice de desemprego, né? Eu quando falo desemprego, emprego formal, que você tem proteção trabalhista, que você tem proteção previdenciária para essa faixa etária. Enquanto os mais jovens, ainda que há um desemprego muito grande, têm um acesso maior. Então assim, estamos com uma reforma trabalhista já aprovada, que precarizou a relação do trabalho, né? E agora uma reforma da Previdência que vem aí, que vai acabar desprotegendo ainda mais essas pessoas que já estão desprotegidas dessa política pública. Você falou em 45 anos para mulher, 50 para homens, mas a gente começou a conversar e eu não perguntei para você o que é idoso. Para os estudos, para as pesquisas, para o IBGE, para a empregabilidade, o que é uma pessoa idosa? Pelo Estatuto do Idoso, 60 anos se considera pessoa idosa, né? Mas o desemprego ele começa antes. A falta de acesso à empregabilidade dessas pessoas começam antes, já na fase madura. Ou seja, discute-se muito a questão da idade avançada, que as pessoas vivem mais, que as pessoas devem aposentar mais tarde, mas não se discute esse grande problema que é a empregabilidade de pessoas que já passam dos 40, 45, 50 e então o que dizer dos 60 anos, certo? E aí a gente, levando em consideração então a realidade brasileira, em que muitos, quando eu falo é a maioria de pessoas aos 60 anos, elas não têm uma escolaridade avançada, elas não têm uma qualificação profissional, então acabam o quê? Não tendo renda, não tendo nenhum tipo de vínculo formal, ou seja, estão desprotegidos da política trabalhista, das políticas sociais da Previdência, vão para o mercado informal e chegam numa idade mais avançada ainda, sem trabalho e sem aposentadoria. Então a gente tem, você está descrevendo aí um cenário em que a gente tem um abismo, então. A gente coloca mais a idade de aposentadoria mais para frente, né? Mas não tem um emprego nessa faixa até chegar essa idade mínima para aposentar. Porque a gente tem que entender o seguinte, o sistema previdenciário brasileiro é um sistema contributivo. Para mim receber um benefício de aposentadoria, eu necessariamente preciso contribuir para o sistema, seja o regime geral, seja os regimes próprios dos servidores públicos. Se eu não tiver esse vínculo com a Previdência Social, eu não tenho garantia nenhuma de recebimento de um benefício. Então, se eu não tenho empregabilidade, se eu não tenho emprego formal, se eu não tenho condições contributivas, mesmo para contribuir como autônomo, eu não vou receber esse benefício, certo? Existem estudos, até um bem recente do DIEESE, em que um jovem, quando eu falo um jovem adulto, ou mesmo um jovem de 20 e poucos anos, ele demora em média 35 semanas para reinserir no mercado formal. Quando eu falo esse mercado formal, que é aquele mercado que garante os benefícios. No caso certo? Dele ficar desempregado. Desempregado, exatamente. Para pessoas acima dos 45, 50 anos, esse tempo leva-se a mais de 50 semanas, ou seja, quase dobra o tempo. É mais difícil uma pessoa aos 50, aos 60 anos conseguir reinserir no mercado de trabalho do que um jovem.
ainda que às vezes tenha uma qualificação maior. Por quê? Porque essas pessoas, quando têm uma qualificação, quando eu falo assim, escolaridade, formação acadêmica, ainda assim, essas pessoas custam mais caros para as empresas, ou seja, é mais interessante para o empresariado contratar um mais jovem, que tem um salário menor, que tem um custo, digamos assim, para a empresa menor, do que uma pessoa de idade mais avançada. Então estamos criando uma massa de pessoas que não vão estar protegidas nem por políticas públicas da Previdência, nem trabalhista, ou seja, vamos criar uma nação de pobres. Esse é o grande problema. E essa reforma da trabalhista, né, que entrou em vigor agora no fim de 2017, ela já tem reflexos sobre essa parcela de trabalhadores idosos? A gente tem visto aí na mídia universidades, por exemplo, que estão fazendo demissão em massa de professores, certo? Para fazer aquele contrato intermitente. Ou seja, nessa demissão em massa, se recontrata pessoas mais jovens. Até porque o custo é menor, como eu acabei de falar. Imagina o custo de um professor com alta qualificação e o custo de um professor recém-ingressado na academia. Então, assim, isso já vem refletindo, sim. E algo que já vinha refletindo há muito tempo, mas só veio agravar, na verdade. E isso você está falando, Jonas, de uma parcela da população, já com essa idade mais avançada, que tem escolaridade. E você comentou aí no início da nossa conversa da dificuldade da nossa parcela da população brasileira que é idosa e que tem dificuldade com escolaridade. Tem percentual? Quantas pessoas estão nesse universo? E vamos então falar em outro detalhe, escolaridade muito baixa e é a maioria, não é uma minoria, é a minoria que tem escolaridade alta. Então assim, imagina assim um exemplo, um pedreiro, um servente de obras, aos 60 anos. Para ele aposentar pela nova regra, ele vai precisar de 65 anos, correto? E se ele não estiver no mercado formal, ou seja, contribuindo para o sistema, ele não aposenta. Que construtora, por exemplo, vai optar em contratar alguém de 60 anos, 62 anos, ao contratar alguém de 20 para trabalhar numa obra? Então, e ele não tem outra opção, né? Porque ele não tem escolaridade. Exatamente, então ele não tem, a opção dele é trabalho braçal. E entre ele, com uma idade avançada, e um jovem, o jovem vai ter a preferência. Então, a não facilidade de se chegar nesses benefícios vai ser muito grande. Vamos criar uma pobreza ainda maior. Aqueles índices que a gente conseguiu superar nos últimos anos, de sair da miséria, vai acontecer do pobre ficar miserável e daquelas pessoas que ascenderam um pouco na sua vida social, econômica, vão novamente regredir. Porque teremos benefícios de no máximo um salário mínimo, de famílias que vêm aí de 3, 4, 5 pessoas. Então assim, vamos criar pobreza com essas reformas. Jonas, e o que está previsto para alterar na reforma da Previdência que está sendo discutida no Congresso Nacional? A reforma da Previdência... Para esse público específico. Pois é, a reforma ela não está sendo inteligente ao ponto de imaginar que o Brasil é tão grande, é continental, temos inúmeras realidades, certo? Inclusive esse estudo do Diese que eu falei, ele abarcou principalmente a região metropolitana de São Paulo, que é a região que tem maior número de empregabilidade. Lá que se fala dessas 32 semanas para o jovem, é lá que se fala dessas 50 semanas para a pessoa de idade mais avançada. E o resto do país? E o semiárido do Nordeste? E o próprio Centro-Oeste do agronegócio, que o maquinário está vindo para substituir as pessoas, certo? Em outras regiões como o norte do país. Como que fica a empregabilidade dessas pessoas? Está cada vez menor. Então, assim, o acesso aos benefícios da Previdência, que vai dificultar muito a aposentadoria, porque uma idade de 65 anos, com no mínimo, hoje voltou a ser 15 anos para a iniciativa privada, contudo, 25 para a atividade pública, para o trabalhador do Estado, mas manteve-se 45 anos de contribuição para uma aposentadoria integral. 40 anos de contribuição significa 40 anos de empregabilidade, trabalho formal. Não adianta falarmos em empreendedorismo, falarmos em atividades extras, informais, isso não dá proteção nenhuma, nem trabalhista. Se ele ficar doente, se ele adoecer, como que fica? Ele perde a renda dele.
ele não tem direito a um auxílio-doença. Se ele atingir um período longo de trabalho, sem contribuir, vai chegar a uma certa idade que ele não vai mais ter condições físicas, psicológicas de trabalhar e não vai ter nenhum tipo de benefício como aposentadoria. Você, Jonas, para a gente encerrar, é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, aqui de Mato Grosso, como eu disse. E aí, para a gente encerrar, o que entidades como a OAB e a sociedade civil organizada pode fazer para tentar sensibilizar e mostrar esses outros cenários que você está falando? Infelizmente, a reforma trabalhista já passou, já foi aprovada, até porque era uma lei complementar, muito mais fácil de ser aprovada. Agora, a reforma da Previdência é uma emenda à Constituição, por isso está tendo tanta dificuldade a sua aprovação. Por exemplo, agora dia 19 de fevereiro vai para a primeira votação, se passar nessa primeira votação, tem um segundo turno e a mesma coisa acontece no Senado. Então, assim, o que a OAB fez, assim como muitas entidades, foi fazer uma emenda supressiva a essa proposta do governo. Tivemos alguns avanços, poucos, né, que é a redução da idade da mulher, incluir novamente as especiais do policial militar, do professor, ainda que não ficou bom, porque uma professora, por exemplo, que poderia aposentar aos 50 anos de idade, e a gente sabe que o professor é uma atividade desgastante, porque tem dupla, tripla jornada, vai precisar chegar aos 60 anos para aposentar. Então, assim, os avanços foram poucos e essas medidas que estão vindo aí só vêm a prejudicar ainda mais a população. Até no início, numa conversa informal que tivemos, eu comentei sobre Portugal. Portugal é um país que eu venho acompanhando, até porque eu estudei lá um período do meu mestrado. No período de austeridade econômica que passou a crise europeia, né, que eles chamavam da Troika, que é o FMI, o Banco Central Europeu e o Banco Mundial, impuseram medidas drásticas de austeridade para aquele país, assim como para todo o sul da Europa. O que Portugal fez de 2013 para cá? Acabou com essa austeridade, voltou a aumentar os salários, aumentou as pensões dos servidores públicos, aumentou a estimular o emprego. E o resultado disso? O PIB aumentou, a empregabilidade aumentou, o país voltou a crescer. Porque quando a gente fala em austeridade, a austeridade nunca é bom para a população, que paga impostos e não é pouco. Isso que Portugal, o povo português paga muito menos impostos que nós pagamos, muito menos. Só que nós não temos esse retorno e ainda agora com políticas de austeridade, a população vai empobrecer, não vai ter acesso às políticas públicas, políticas sociais tão dificilmente criadas com a Constituição de 88 e vamos criar um país novamente de pobres e miseráveis. Vamos lutar contra isso, né? É essa a ideia. Jonas, obrigada por todas essas informações e assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você sabe, pode revê-lo a qualquer momento no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.